Cuida da sua vida. Quantos de nós já não ouviu essa frase? E a maioria de nós se ofende quando nós ouvimos alguém falar isso. Eu falo, cuida da sua vida. Gente, em primeira instância, a gente não pensa, putz, mas faz sentido, é melhor eu cuidar da minha vida ao invés de eu cuidar da vida de tal pessoa. Porque presta atenção, a maioria de nós estamos o tempo inteiro cuidando da vida do outro. Presta atenção. Estatisticamente, mais de 50, 70% das pessoas amam reality show, amam novela, amam ficar vendo stories. Por que você acha isso? Porque na maioria das vezes, as pessoas acham mais interessante a vida do outro do que a sua própria vida. Você já parou para pensar nisso? E por que as pessoas acham mais interessante a vida do outro do que a sua própria vida? Vou dar 1 minuto para você pensar. Porque a pessoa não cuida da própria vida. Porque quando a gente foca em nós, quando a gente cuida da nossa vida, a gente não fica preocupado com a vida do outro. Por quê? Porque a sua vida começa tão boa, tão interessante. Por que você vai perder tempo cuidando da vida da outra pessoa? Faz sentido pra você? E eu vou te mostrar 3 passos para mudar isso. Veja só, a maioria de nós nos importamos muito com a opinião dos outros. Você já percebeu? Quando a gente descobre que alguém falou mal da gente, nossa, aí já sobe aquele sangue, aquela revolta. Por que você acha que acontece isso? Porque a gente foca muito no externo. A gente está muito preocupado com o que está acontecendo à nossa volta, o que estão falando, o que está acontecendo. E a gente acaba perdendo muito tempo no externo e focando pouquíssimo no interno, que é no autoconhecimento, focando na gente. Essas 3 dicas que eu vou te dar vai te ajudar muito a melhorar a sua vida e você vai perceber o quão interessante ela vai começar a ficar a partir de hoje. E como eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito na sua vida, não deixe de curtir, se inscrever para você ter mais conteúdos como esse e mudar de vida, evoluir e subir o nível. Primeira dica para melhorar a sua vida e para que ela se torne mais interessante é o olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a nossa vida começa a ficar mais interessante, porque a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber o que é importante, o que realmente merece a minha atenção, o porquê que certas coisas me incomodam. Porque se você começa a se perguntar, a se analisar, as coisas que antes fazia muito sentido para você, quando você começa a se analisar e entender o porquê que ela te incomoda, aquilo não vai mais ser um problema. E presta atenção, quando nós focamos muito no externo, o interno deixa de receber a atenção que ele precisa para poder crescer e evoluir. É como um exemplo de 2 leões presos numa jaula. Aquele que você alimentar mais vai crescer. Se você tem alimentado muito o seu externo, focado e preocupado nas opiniões das pessoas, isso tem crescido e isso tem feito muito mais efeito do que aquele leão que é o interno, que tem sido ali abandonado, não tem sido alimentado, então ele tem ficado fraco. Quando nós buscamos o autoconhecimento, que é o olhar para dentro, quando você começa a buscar se entender, se autoconhecer, o próximo passo que você evolui é da consciência. Quando você percebe que tem os problemas, você começa a ter consciência. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, isso não tá certo, olha, isso me incomoda, olha, por que tal coisa me deixa tão irritada? A gente começa a ter clareza, consciência de que há um problema. E aí é como se fosse já o segundo degrau para o seu processo de evolução. E para quem não sabe o que é essa consciência, é a clareza. Sabe quando você está no escuro e de repente acendem uma luz e que você começa a ver tudo à sua volta? Como se você estivesse num quartinho e de repente você começa a ver, putz, eu nunca tinha parado para pensar que aqui tinha um guarda-roupa. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que aqui tinha uma cama. Curioso. É mais ou menos isso. E quando você começa a ter essa clareza, o que acontece? Você começa a identificar quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E com isso você consegue fazer tipo uma massa de bolo, sabe? Você começa a juntar todos os ingredientes e por fim você tem aquele bolo lindo, fofinho e saboroso, que é o quê? A sua descoberta de si mesmo. E isso vai agregando cada dia mais e melhorando o seu convívio com as pessoas e o que as pessoas dizem ao seu respeito já não faz mais tanto dano.
E quando você começa a ter esse autoconhecimento, quando você começa a ter essa consciência, começa a olhar para dentro, o terceiro passo é o que? Você começa a viver exatamente o que você nasceu para viver. Aí você começa a realizar os seus objetivos, as suas metas, ou seja, às vezes, vamos dar um exemplo bem básico, não desmerecendo nenhuma profissão, entenda bem, mas vamos supor que você passou a vida inteira sendo, vamos colocar aqui, vamos supor faxineiro, sem desmerecer nenhuma profissão. Você tá ali sempre limpando ali, organizando, você ama limpar tudo. Só que aí você, por exemplo, começa a conversar com uma amiga e aquela amiga começa a falar assim, o que você gosta de fazer? E você começa a conversar com ela e aí você começa a falar, eu amo fazer bolo. Aí a sua amiga fala assim, mas por que você não começa então a fazer bolo e vender? Aí aquilo te dá clareza. Talvez você nunca tinha parado para pensar de que você tinha outras coisas que você poderia fazer, que poderia te dar um lucro igual ou maior do que aquilo que você já faz. Ou seja, quando você começa a olhar para dentro, ter consciência, se analisar, você começa a ver que existem muitos tesouros dentro de você, muitos tesouros escondidos, qualidades que pode te ajudar a elevar, muito, graus acima daquilo que você está acostumado. Porque entenda bem, quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar serve. Você pode perceber, quando você fala para tal pessoa, o que você quer comer hoje? A pessoa fala, qualquer coisa. Para onde a gente pode sair hoje? Qualquer lugar. Ou seja, a pessoa ela nunca tá certa daquilo que ela quer. Na verdade, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que é importante para ela, ou às vezes ela passou muito tempo se desmerecendo. Ela sempre fazia o que era importante para o outro, nunca o que era importante para ela. E para concluir, entenda bem, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe para onde você vai, você é comparado a um barco sem leme, que tá ali no mar, deixando a maré levar. E um barco sem leme, ele pode ser levado para qualquer lugar. Ele pode ser levado para uma tempestade, ele pode ser levado para muito mais longe, ou seja, ele não tem um destino. Então, se você realmente quer ter autonomia na sua vida, sabe, sair do ponto A para o ponto B, é importante você ter clareza dessas 3 dicas que eu te dei aqui. E agora me diz, se esse conteúdo te ajudou, se você se identificou com algumas dessas características na qual eu falei aqui, deixa seu comentário e fala pra mim, Fran, eu preciso de mais clareza nisso, Fran, eu nunca tenho olhado pra dentro, Fran, eu preciso aprender mais sobre isso. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu joinha para ajudar a Franzinha aqui, para nós fazermos cada dia mais conteúdos melhores para mulheres, para que a gente possa agregar cada dia mais uma na vida da outra. Não esqueça de apertar o sininho, porque no próximo vídeo você será lembrado. Muito obrigada. Tchau, tchau!